Olá, pessoal! Que leilão judicial de imóveis é o melhor negócio? Todo mundo já sabe, mas hoje a gente vai falar sobre um caso incrível da arrematação da casa na Gávea por 800 mil, que depois foi vendida por 4 milhões e 900. Eu sou o Jonas Rimmer, leiloeiro público, há mais de 20 anos fazendo leilões judiciais, e estamos aqui com o Dr. Rafael Siston, que ele vai contar para a gente um pouco de como foi esse caso. Ele, aqui no Rio de Janeiro, é o advogado mais qualificado, que mais entende sobre essa matéria, do desembaraço dos leilões. E vocês sabem que eu sempre gosto de falar sobre ditados populares, porque na minha forma de pensar, o mais simples possível é que a voz do povo é a voz de Deus, e a gente pode dizer que, na verdade, o diabo não é mau, é velho, é vivido e é rodado. E que nós temos aqui essa preciosidade de experiências fantásticas de dezenas, na verdade centenas de arrematações bem-sucedidas realizadas pelo Dr. Rafael Siston. Então, disparado, é a pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto. Bom, Jonas, vindo de você é um elogio, né? A gente se conhece há tanto tempo. Anos e anos. Desde a época que tudo era presencial no fórum, a gente se conversava bastante. Tem 15 anos isso, né? Eu vou fazer 16 agora. 16 anos. E, por história, coincidência do destino, as melhores arrematações foram conjuntas. Inclusive essa que você falou, da casa da Alexandre Stocker, uma casa na Gávea, que foi arrematada na época, foi em 2009, com você. Eu me lembro que muita gente não quis disputar esse imóvel porque achou que era enrolado. A gente acabou arrematando, a gente tinha discutido muito sobre o processo. Teve as intempéries, que já eram previstas, né? Mas o que importa é que um ano e 6 meses depois, a gente estava com o contrato de venda desse imóvel sendo feito, e por um valor que foi extremamente benéfico, né? Foi um lucro muito grande. Esse eu posso falar que foi para mim, não foi para cliente. Se fosse de cliente eu não posso falar dessas coisas, mas foi uma experiência muito boa. E lógico que não são todos, mas foi um caso pontual, mas esses casos pontuais de vez em quando acontecem. Uma das coisas que eu quero comentar, fazendo aqui relembrando o passado, eu lembro claramente você falando para mim no átrio do fórum aqui da comarca da capital, que inicialmente você estaria arrematando diversos imóveis para você mesmo, para demonstrar para os seus clientes, na época eram amigos do seu pai, que estavam cobrando de você esse tipo de assessoria, de desembaraço. Você estaria primeiro fazendo as arrematações para você mesmo, para posteriormente demonstrar para eles o sucesso da operação, para aí sim encorajá-los a entrar nesse mercado. Eu lembro disso. Muita gente queria que eu fizesse, só que eu falei, olha... tinha dúvida e faziam perguntas. Isso, eu falei, primeiro eu vou criar uma mini história, arrematando algumas com um dinheiro próprio da família, do pai. O pai sempre ajuda, né? Sim. E teve um histórico assim, bom. No caso, eu arrematei 12 até começar a fazer para terceiros, e com esse histórico eu comecei a fazer para as pessoas, para os amigos. Até nessa época eu nem fazia para cliente nenhum, era só para amigos e parentes. Eu lembro bem disso. E o negócio foi crescendo. Hoje em dia a gente tem uma equipe muito grande, não dá para só fazer para a gente. Tem muita gente querendo, muita gente que a gente pode ajudar de maneira correta. Sim, a arrematação de um imóvel através de um leilão judicial realmente é algo muito vantajoso. A gente tem dezenas de casos e histórias, o Dr. Rafael vai estar falando sobre isso, mas muitas vezes as pessoas que estão conhecendo isso pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, acaba vendo na internet uma quantidade muito grande de pessoas falando sobre isso, e muitas vezes eles não têm ideia do que estão falando e não têm a vivência e a prática de uma pessoa como o Rafael, conforme ele está relatando aqui, que mantém uma tremenda infraestrutura justamente dedicada para análise prévia dos processos, aos quais ele vai indicar para os seus clientes, e após a arrematação
o desembaraço. Então existe uma diferença muito grande entre o trabalho do leiloeiro, que também tem que ter uma infraestrutura considerável de análise de processo. Eu não vou ficar falando muito sobre a nossa equipe, a nossa estrutura, porque não é esse o objetivo do vídeo. Tem outros vídeos que a gente fala sobre isso, mas de qualquer forma eu não posso perder a oportunidade de dizer que a nossa equipe é disparado a mais qualificada. Com certeza tem leiloeiros que a gente já sabe que o trabalho foi muito bem feito e logicamente você é um deles. Isso, mas melhor. De qualquer forma as pessoas têm que entender que o trabalho do leiloeiro se encerra após a lavratura do auto de arrematação. Aí a pessoa arrematou, e agora? Né? Essa que é a pergunta, e agora? E agora você vai precisar sim de um advogado qualificado que vai fazer esse trabalho do pós-leilão. E é exatamente a mesma situação de um seguro de um carro. Você compra um carro, necessariamente você vai querer ter um seguro, apesar de não querer usar o seguro. O objetivo do seguro é não usar. Se Deus quiser, você não vai precisar nunca usar o seguro. Mas se por um acaso você precisar usar, você tem que estar tranquilo em saber que vai ser bem cuidado. No caso da arrematação judicial, acontece exatamente a mesma coisa. A gente espera e imagina que vai dar tudo certo no pós-leilão e você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça e trabalho. Mas, caso isso ocorra, o que é possível que às vezes acontece, é fundamental que você tenha uma assessoria extremamente qualificada e experiente que vai garantir que você vai ter exatamente aquilo que você comprou, o imóvel arrematado. O imóvel, a posse, a propriedade e com todas as bases de penhora, né? Muita gente acha que é só pedir uma carta, um mandado e não tem mais trabalho nenhum. Não é uma simples folha de papel que você recorta e cola e copia de outros casos. Que tem acontecido muito por aí. Porque cada processo é único, tem a sua dinâmica própria e não existem dois processos iguais. Então é fundamental essa experiência e essa assessoria. Eu estou falando isso muito porque que a gente conversou antes, porque tem gente que fala assim, ó, eu vou estudar o processo. Então ele pega itens e vê se esses itens foram daquele double check, né? Ah, fez isso, fez aquilo. Mas isso é um processo, ele é uma coisa totalmente dinâmica, uma história não é outra. Os atos de comunicação, processual, de intimação, depende das partes que estão envolvidas, dos interesses envolvidos, então nunca é uma coisa igual a outra. E pouca gente, assim, entende isso. Muita gente tenta botar essa questão com uma fórmula matemática. Muita gente, inclusive do mercado financeiro, acha que é uma fórmula matemática. Se eu fizer isso, tem que acontecer isso, que vai acontecer. Não é assim. É uma matéria totalmente subjetiva, apesar de que tudo que vai acontecer no leilão, o pós-leilão e o antes-leilão, está previsto em lei. Tá? Agora, existem interpretações da lei. Então você tem que ver o que vai entrar, o que vai se aderir a certas situações, a certos casos, para poder prosseguir de maneira segura e que você consiga ser emitido na posse o mais rápido possível, porque isso aí vai te garantir uma maior lucratividade. O que o pessoal tem que entender, muitas vezes, é que a dinâmica do mercado imobiliário é muito singular, né? Muitas vezes as pessoas fazem a análise se vale a pena ou não arrematar um determinado imóvel com os parâmetros do momento presente, ou seja, tira uma fotografia estática da situação presente sem imaginar o que pode acontecer no momento seguinte. Ou seja, nós vivemos num mercado extremamente dinâmico, numa economia surpreendente, que ninguém sabe exatamente qual o rumo que se vai dar. O que nós temos assim, de óbvio é que há anos que não existe uma correção no mercado imobiliário, os imóveis se mantêm o mesmo valor há anos, enquanto todos os ativos estão se mobilizando. Existe também o fator inflação e o custo de construção que interfere diretamente na dinâmica futura do valor dos imóveis. É lógico que a tendência dos imóveis é se valorizar ao longo do tempo. Então, quando o pessoal faz uma análise estática e calcula se vale a pena ou não arrematar agora, eles não imaginam o resultado que a compra de um ativo real vai lhe trazer
no futuro e provavelmente num futuro relativamente próximo. Rafa... E além disso, a segurança jurídica, né? A segurança jurídica, principalmente. Fala pra gente um pouco sobre isso. Eu acho que na última live que nós fizemos, nós falamos, mas vale a pena para quem está conhecendo pelas primeiras vezes entender o quão seguro é a compra de um imóvel através do leilão judicial. Vamos lá. Os leilões judiciais, eles são feitos com certos requisitos que devem ser cumpridos. Requisitos previstos em lei. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se todos os requisitos foram realmente cumpridos. No caso, quando o leiloeiro é o Jonas, a gente não precisa ficar tão preocupado com isso, que ele já se preocupou com isso antes. Agora, é o seguinte, a gente tem que ter a atenção de que a compra de um imóvel em leilão judicial, eu preferi comprar um imóvel em leilão do que uma pessoa particular, porque é uma segurança absurda, porque o imóvel, a aquisição originária de propriedade, ele não tem passado. Ou seja, é como se aquele imóvel estivesse nascendo. Em São Paulo, por exemplo, quando se tem uma arrematação, em alguns casos, é aberta uma matrícula nova, diferente daqui do Rio, ou seja, que ele começou dali. Sim. Então, assim, se forem cumpridos os requisitos previstos em lei, é muito mais seguro do que a compra e venda normal, porque na compra e venda normal você tem que tirar aquelas certidões. Mas podem ter coisas por trás de quem vendeu o imóvel e de quem você está comprando. Sim, isso você não tem como prever. Assim. Eu tive vários casos assim, eu defendo casos assim, e assim, não tem como você prever. No leilão judicial isso não ocorre. Está tudo previsto, está tudo no processo. Então é tudo previsível. Tá? Lógico que existem certas coisas, por exemplo, um caso que eu vou falar agora, de uma coisa que é imprevisível, um caso concreto que aconteceu com um leilão que eu arrematei com o Jonas, que é uma pessoa que estava devendo, ele foi executado, dívida de condomínio, no decorrer do processo ele faleceu. À primeira vista a gente faz o quê? A gente substitui pelo espólio, o executado substituído pelo espólio, e quem representa o espólio é o inventariante, só que a família do decujo não abriu inventário. Não tinha quem citar. E a partir do momento que não tem quem citar, quem vai representar o espólio? Então, nesse caso, a gente conseguiu enquadrar a filha do executado na qualidade de administradora provisória do espólio, que responde pelos bens da massa, e não os herdeiros, administradora provisória, apesar dela ser herdeira também nesse caso. E a gente conseguiu prosseguir o processo. Tudo bem que foi resolvido, mas demorou um pouco o processo para ser resolvido por causa dessa questão. Assim, a emissão da posse retardou um pouco, a carta de rematação retardou um pouco, mas esse processo foi concluído desde a rematação até a emissão da posse em 1 ano e 3 meses. Todavia, o imóvel foi rematado por R$720 mil, ele foi vendido por R$1.530.000. Ou seja, mesmo esperando esse tempo, que foi entre aspas, um hard case, eu acho que foi muito bom para o rematante, inclusive ele continua rematando vários imóveis, ele ficou muito feliz. Não, exatamente. Essa é a diferença de você contratar o seguro, você ter uma assessoria jurídica extremamente qualificada. Quando você lida com uma pessoa que não tem a mesma experiência, a mesma vivência, que não tem essa iniciativa de provocar o juízo em determinadas situações, a tomar determinadas iniciativas, que isso é provocado pelo advogado. O juiz não toma essa iniciativa, o juiz só faz o que a parte pede ou provoca. Na medida que tem uma pessoa experiente que já se deparou com diversas situações, é aquilo que a gente fala, o diabo não é mau, é vivido, ele já se deparou com situações de toda a natureza, a situação fica mais fácil, a solução fica mais fácil, e ainda que demore um pouco mais do que o normal, que seja 1 ano, mas a lucratividade continua sendo espetacular. Ou seja, a intenção de você procurar uma assessoria jurídica qualificada é exatamente essa. Um seguro que você espera não usar, mas se acontecer um sinistro, vai estar lá. Você vai estar lá. Vai estar lá para conduzir da melhor forma possível o processo, que não é só copiar e colar, pedir carta e mandado. Pode ser que dê certo? Pode ser. Só que se tiver alguma vírgula, alguma pedrinha no caminho... Exatamente. Não tem então não adianta as pessoas acharem que eu vou fazer um curso para entender sobre leilão judicial. Você não precisa fazer um curso, você precisa fazer a faculdade de Direito, você precisa fazer uma pós-graduação em Direito Imobiliário, um mestrado, e ainda assim muitos colegas ligam lá para o nosso escritório para conversar com as advogadas da minha equipe, que são extremamente qualificadas, que digerem diariamente 2, 3 processos cada uma, todos os dias, há 20 anos. Imagina a vivência e a experiência. Ou seja, isso é só
quem está no front, no campo de batalha, que consegue pegar essas saídas, encontrar essas soluções. Então tem colegas meus, né? O cara é leiloeiro, mas ele ganha a vida dando curso sobre leilão. Quer dizer, eu sou favorável às pessoas que ganham a vida com a sua atividade principal, ou seja, ser leiloeiro não pode ser um bico, né? Mas acham que vão fazer um curso de leilão e vão entender tudo sobre o assunto. Não é assim que funciona. Até hoje, eu me deparo com situações inovadoras, situações que eu nunca encontrei antes e procuramos as melhores soluções e assim vai. É aquilo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que correr muito atrás para saber o que fazer em cada caso específico, não é um copy-cole, né? E tem que estar preparado por isso. Mas o fato é que sempre vai valer a pena, porque de um lado tem aquelas pessoas que compram o imóvel para o uso próprio, para morar, e de outro lado tem as pessoas que fazem isso como uma atividade econômica, que compram imóveis e têm os imóveis em várias etapas. Por que eu falo que isso é vantajoso? Para você chegar à sua conclusão final, você não pode ter a sua ideia do todo baseado em uma única experiência. Você precisa ter arrematações que você está tomando posse agora, que você está registrando a carta de arrematação e fazendo obra no imóvel, um que está anunciado e vendendo. Então, o que a gente vê ao longo do tempo das pessoas que se dedicam a isso é que elas baseiam a sua conclusão em várias experiências e não numa experiência única. Então, Rafael, como você que já vivenciou inúmeras situações super desafiadoras e super vantajosas, como alguém que está começando agora pode entender isso um pouco melhor? Como transformar isso numa atividade econômica extremamente lucrativa e vantajosa? Esse é o famoso conceito de carteira, né? Que é tão conhecido no mercado financeiro. A pessoa não tem todo o capital numa determinada ação, então ela investe em várias companhias e o resultado é a média daquilo ali. Eu vejo que muita gente do mercado financeiro tem nos procurado há muitos anos, é sempre a mesma história. Começa comprando um imóvel com valor baixo, vê que aquilo ali foi vantajoso, compra um mais caro, depois vai aumentando o patamar do valor da arrematação e daqui a pouco ele começa a comprar vários imóveis para fazer exatamente esse conceito de carteira. Mas eles primeiro precisam pegar a confiança, no caso, na modalidade do leilão judicial, no próprio advogado e no negócio como um todo. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte, no mercado financeiro. Ação eu consigo vender apertando um botão. Imóvel. Se eu comprar, arrematar e não conseguir vender, eu fiquei com dinheiro parado? A resposta é muito simples. Se você comprou o bem com um deságio, independente do que você comprou ele 40% mais barato, se você vender o imóvel com 20% do deságio, você pode ter certeza que ele vai ter liquidez. Com certeza. Então, o que faz a liquidez é o preço. Se você não conseguir pelo preço almejado, você vai ganhar menos, mas você ainda vai ganhar e vai ter rentabilidade. Então, eu falo isso para as pessoas e é o que acontece, a gente sabe disso. Isso tem dado muito resultado, atendo essas pessoas há muitos anos e tem cada vez vindo mais para cá por conta dessas oscilações todas e que não, o pessoal que quer estar na bolsa, mas não tem um apetite para perda, só tem apetite para ganho. Então ele vem para cá para botar o dinheiro com segurança e com certeza que o valor do investimento vai crescer de uma forma linear e não com a queda. Pode acontecer assim de ganhar menos, ganhar mais, mas ele está sempre subindo. Isso, assim, basicamente é o que o pessoal faz aqui, nossos clientes. Né? Agora, Rafael, conta pra gente o seguinte, fala para o pessoal que sempre perguntam, mas quanto é que eu vou ganhar com isso? Não tem como você dizer o quanto você vai ganhar em uma operação. Mas você fez uma coisa fantástica, pegando essa experiência que você tem de arrematação própria de imóveis que você arrematou para você mesmo. Sim. E conseguiu fazer um cálculo, levou para alguém fazer um cálculo. Conta isso para a gente, que é precioso para que as pessoas entendam o quão vantajoso é se dedicar a essa atividade. Você sabe, eu comecei arrematando para mim e para minha família, né? Então, assim, eu tinha controle de todo o processo, da aquisição até a venda ou locação. A gente pegou os imóveis da nossa família, que a gente comprou e vendeu, são, hoje, é skin in the game, que chama, né?
fez uma média, essa média bateu, é auditado isso, tá? A gente bateu uma média de 84,18%, só que acontece o seguinte, essa média é ao longo de desde 2007 até o ano passado, ou seja, a gente vivenciou crise Dilma, vivenciou Joesley Day, e isso tudo, mesmo assim, a gente conseguiu esse percentual. Agora, esse percentual, assim, teve imóveis que a gente ganhou pouco, teve imóveis que a gente ganhou muito, então isso aqui é uma média, é o conceito de carteira que a gente está falando. Sim. Tá? Então, assim, a longo prazo, desde 2007 até agora, assim, foi bastante lucrativo, porque essa rentabilidade foi anual. Tá? Então, teve imóveis que eu tive problema em relação à obra. Eu fui fazer uma obra no imóvel, um caso, o pedreiro foi quebrar lá o banheiro, ele caiu, um reboco caiu em Ipanema, caiu na tubulação de água. Então, o que aconteceu? Inundou todo o primeiro andar. Aí eu tive que pagar. Todo mundo começou a aparecer lá com nota de, eu tenho um tapete persa, eu tive que pagar tapete persa, armário que ficou úmido, todo mundo se beneficiou dessa situação. Esse imóvel eu ganhei muito pouco, mesmo assim eu ganhei 4%. Só que tiveram outros que eu ganhei 200%, 300%. Então, na média, foi o que aconteceu ao longo dos anos. Isso é um caso concreto que aconteceu, foi uma fatalidade. Não, são situações inúmeras, mas que as pessoas só vão chegar a uma conclusão final vivenciando diversas experiências e só assim vão poder tirar uma média do quanto é vantajoso. O fato é que você está lidando com um ativo real, um imóvel, um bem de raiz que você nunca vai perder. Porque o segredo do bom negócio está na compra, que nem você falou. Você comprando bem, é óbvio que você sempre vai conseguir realizar um lucro. Sim. E outra situação que pouca gente sabe em relação aos leilões judiciais. Quando você arremata o imóvel, o dinheiro, o valor da arrematação, você paga um boleto, é criada uma conta judicial vinculada ao processo. Se por acaso a arrematação for anulada, que ainda não aconteceu com a gente, o dinheiro volta corrigido, lógico, pela poupança, mas assim, você não perde o valor. Capital principal. Seja, é um investimento com proteção do capital principal. Isso, você zero. Você pode ter a oportunidade de ter bastante lucro e o risco de perda é zero. Você está no melhor dos dois mundos. É o melhor dos dois mundos. Você tem a segurança e a possibilidade de alta rentabilidade. Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos, mas na média sempre... Eu sou provadíssimo, um bom negócio. Conta pra gente esse caso do apartamento na Barra da Tijuca que você arrematou com a gente. A gente arrematou, acho que foi em maio, né? A gente arrematou o imóvel, a gente fez a avaliação dele, ele foi avaliado em 1.350, a gente acabou arrematando esse imóvel por 771, até teve bastante disputa, o Jonas é famoso. Faço o meu trabalho. E antes mesmo da gente ser metido na posse, a gente já estava tendo proposta de aquisição por 1,5, de duas pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu previ um valor bem pessimista, e acabei me surpreendendo positivamente. Ainda não foi concretizada a venda, está para ser, e foi assim, um ótimo negócio, mais uma daquelas situações de que as coisas não são estáticas, são dinâmicas. Exatamente. É só para que o pessoal tenha uma noção do quão vantajoso pode ser isso. O fato é que, para quem pretende lidar com essa situação de arrematar imóveis através de leilão judicial, ele vai estar 100% seguro, que nem o Rafael falou, o melhor dos dois mundos. E mesmo tendo diversos imóveis em andamento, nem se você quiser você vai conseguir dedicar muito do seu tempo a isso, porque na verdade são atividades pontuais que você vai fazer, de analisar, de discutir com o advogado riscos e possibilidades do pós-leilão, quem vai fazer a obra ou quem vai vender o imóvel para você. E é uma atividade extremamente vantajosa e lucrativa. Eu acho que você, como investidor, deve se aprofundar um pouco mais e deve sim entender a dinâmica desse mercado e quem são os melhores profissionais que atuam nesse mercado há anos, e é com essas pessoas que você deve se envolver. Sem dúvida nenhuma, eu considero você o
profissional mais experiente, disparado. Obrigado, isso é igualmente, tá? Conseguiu lidar com desafios e problemáticas no desembaraço de leilão e continua, e cada vez, se Deus quiser mais, a gente tem aí um futuro fantástico de novos leilões pela frente. E eu queria saber como as pessoas, então, podem ter acesso a essa famosa listagem maravilhosa que vocês publicam toda semana dos processos e dos leilões que já foram analisados e aprovados pela sua equipe. Sim, a gente publica esses imóveis, né, os próximos leilões que vão acontecer toda sexta-feira, e através do nosso site, Cataldo Siston Advogados, ou Cataldo Siston Leilões Imobiliários. A gente tem dois domínios, mas o site é o mesmo. Tá? E nas redes sociais, Instagram, o mesmo nome, Cataldo Siston Advogados. E se quiser, siga a gente, e se quiser receber a lista, é só se inscrever no nosso site. Obrigado. Excelente. Agradeço. Muito bom. Vocês já conhecem também a nossa presença nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, e também o nosso canal do YouTube, onde a gente tem diversos vídeos falando sobre esse universo dos leilões judiciais, cada vez esclarecendo mais e mais, com o objetivo de que as pessoas conheçam essa oportunidade, popularizar a oportunidade de fazer excelentes negócios através de leilões. E é óbvio, não deixe de acessar o nosso site, rimerleilões.com.br, onde lá nós publicamos todos os nossos leilões que vão acontecer. Desejo então a todos muito sucesso e bons negócios.